começando agora a nossa primeiríssima live sobre o nosso glorioso estudo de Sermão do Monte. Muito obrigado por você estar presente. A intenção é que você seja capaz de reproduzir isso aqui na sua casa, então vai ser simples, não vai ser uma parada muito complicada, e que você seja capaz também de ensinar outras pessoas a fazer isso. Juntos a gente vai acabar com o analfabetismo bíblico nas igrejas de Cristo, beleza? Então, vamos começar com o nosso texto de Mateus 5, versículo 1 e 2. Hoje é só 1 e 2. Hoje é na manhã. Mateus 5, versículos 1 e 2. Diz basicamente o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Beleza, então é muito simples esse texto, só que ele já contém aqui riquezas muito legais. Então tá bom, primeiro passo, nós vamos observar esse texto. Aí, na observação, você tá vendo aí na sua tela, que tá escrito espaço temporal da ação. O que eu quero fazer com isso? Eu quero ver o que tá acontecendo, quais são o espaço, e depois eu quero ver as ações. Então são dois passos dentro desse passo aqui. Eu vou então grifar aqui nessa primeira leitura todas as palavras que nos indiquem espaço, pessoas, lugares, objetos. Isso geralmente são substantivos, então eu vou estar olhando aqui nessa primeira leitura por substantivos. Vendo as multidões, então as multidões é um substantivo. Jesus subiu ao monte, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar dizendo... Eu vou anotar aqui no canto, multidão é uma, Jesus é outra, monte vai indicar o local, discípulos é outra palavra muito importante para essa parte. Essas aqui são as coisas que vão nos indicar, então, pessoas, lugares, tempo, etc. Depois eu quero, no segundo momento, ver quais são as ações. O que está acontecendo aqui de ação? Palavras que indicação na língua portuguesa são os verbos. Verbos. Vendo é um verbo, vendo as multidões, Jesus subiu é um verbo, ao monte e se assentou. Assentou é um verbo também. Seus discípulos aproximaram, é um verbo também, e ele começou a ensinar. Aqui eu vou grifar tudo, porque é tipo uma expressão, acho que vale mais a pena você grifar tudo, são dois, pelo preço de um. Começou a ensiná-los, dizendo é outro verbo também, que ele começou a ensinar. Vamos lá. Eu vou escrever aqui vendo, dentro de uma caixinha, vendo. Porque eu vou fazer uma timeline. Você vai ver, vai ficar da hora. Subiu. Assentou. Botar na quadradinho. Aproximaram. Começou a ensiná-los. E o último é dizendo. Tá bom? Jesus. Aí eu vou fazer tipo um círculo assim, ó. Eu sou péssimo de fazer círculo, mas uma hora vai dar certo. Tá bom assim. Vendo Jesus. Ok, Jesus vendo. Então Jesus viu. O que Jesus viu? Vou botar aqui no outro lado. Multidões. Quem que subiu ao monte? Jesus subiu. No que? No monte. Jesus assentou-se. Jesus assentou-se. Jesus assentou aonde? Não fala, ele só sentou. Aproximaram. Quem é que aproximou? Discípulos. Então vou escrever aqui. Se aproximaram. Se aproximaram de quem? Se aproximaram de Jesus também. Vou escrever Jesus aqui de novo. Então, quem é que começou a ensinar? Jesus. Eu vou pegar aqui de novo, Jesus, ó. Pula. Jesus começou a ensinar. Começou a ensiná-los. Jesus começou a ensinar os discípulos. Beleza? Dizendo. Então, Jesus dizendo. O que ele começou a dizer? Aí a gente vai começar o versículo 3 depois. Para você saber o que ele disse, você vai ter que vir semana que vem. Agora, nós vamos querer identificar nesse próximo passo o que isso significa culturalmente e socialmente. O que significam esses lugares? O que significam essas pessoas? O que significam essas ações? Ele escreveu. Quem escreveu esse texto? A gente vai ver aqui que o Mateus, ele escreveu esse texto. Quando que ele escreveu esse texto? Esse texto ele foi escrito, foi alguma coisa ao redor ali
do ano 80 pra lá, 80 até, sei lá, 90 e poucos. E pra quem? Pra quem? Provavelmente, então, para um público judeu. Multidões. Primeiro substantivo que a gente se depara aqui é multidões. A gente quer saber o que são multidões para esse autor. Para a gente entender o que são multidões, vai ser importante nós vermos o contexto ali, os textos que vêm antes. A gente está no capítulo 5, e se você voltar um pouquinho, você vai ver o que é multidão. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paraplégicos, e ele os curou. Olha esse próximo versículo. Grandes multidões o seguiram, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Aqui ele faz uma descrição mais específica. Quem é essas multidões? Jesus. Quem é Jesus? Foi o que eu acabei de explicar. Então, segunda palavra que a gente vai ver aqui, Jesus era a pessoa que estava começando o ministério, que nasceu lá em Belém, teve a infância no Egito, voltou, era nazareno, e aí começou a fazer seu ministério ali na região da Galileia. É isso aqui, Jesus. Beleza. Aí a gente vai para um próximo momento, que é a próxima palavra aqui, que é monte. O que é esse monte? Onde que ele fica? Como é que ele se parece fisicamente? Onde que eu quero ir? Eu vou lá para Israel, certo? Israel. Recarregando. Então, nós vamos ver aqui um pouco da geografia atual, que é diferente um pouco da geografia passada. Mas, você vai ver aqui que essa aqui é Israel, certo? Jerusalém tá bem aqui, mais pro sul. E pro norte a gente tem aqui a região onde Jesus começou o seu trabalho aqui na Galileia. Nós temos aqui o Mar Morto aqui embaixo, que nem é um mar, é tipo um lago bem grande mesmo. O mar tá por cá. É um lago bem grande, ele é salgado, por isso que é chamado de mar. O Mar Morto. E aqui pra cima a gente tem isso aqui, ó, o Mar da Galileia, que é onde a nossa cena acontece. Mais especificamente na partezinha norte aqui, ó, mais especificamente nesse nortezinho. Esse local aqui é o monte onde ficou conhecido posteriormente como o Monte das Bem-aventuranças, beleza? Vou pegar o nosso bonequinho e eu vou colocar aqui, ó. A gente vai conseguir dar uma olhadinha como é que é a paisagem aqui desse local, certo? Beleza, é um desertão. Hoje tem uma estradinha, na época com certeza não tinha, tem uma cerquinha. E aqui você tem deserto, ó, tem umas colininhas, beleza? Tem aqui colina pra cá, e pra lá você vai conseguir ver o Mar da Galileia. Ó, se você chegar pra cá, ó, pra lá tá o mar. Deixa eu chegar mais pra frente. Ó, ali tá o Mar da Galileia. Não dá pra ver direito, que tá meio nublado. Mas aqui é o Mar da Galileia. Você vê ele daqui, ó. Daqui fica mais explícito. Aqui, esse é o Mar da Galileia. Seus discípulos se aproximaram dele. Tá, discípulos. Agora vamos querer ver quem é discípulo. O que significa discípulo aqui? Então os discípulos aqui, eles ainda não estão se referindo aos 12, isso é importante. Ele está falando daquelas pessoas que participavam mais ativamente do ministério dele, que se empolgaram, que chegaram perto. Então era uma galera que chegou, mas era uma galera que estava mais disposta, que estava mais a fim de aprender, e eles chegaram para falar. Nós vamos ver agora o que essas ações significam. Vendo, ação vendo de Jesus, ela diz uma coisa importante. Esse vendo as multidões, ele vai explicar o motivo. Esse aqui fala então a respeito do motivo que Jesus resolveu subir ao monte. Mas o subir ao monte aqui, ele quer mostrar uma ação que é socialmente, culturalmente para eles importante. Por quê? Então quando fala que ele sobe no monte, é uma clara comparação com algumas ações de Moisés. Quando ele está falando subiu ao monte, ele está querendo fazer uma comparação, ainda que não explícita. Ele está querendo fazer uma comparação com o ministério de Moisés, que Jesus ele seria o novo Moisés. Se lá no Antigo Testamento as tábuas da lei, a lei foi dada para Moisés no monte, Jesus agora, um novo Moisés, ele está reinterpretando a lei, cumprindo a lei e dando novas instruções, instituindo a nova aliança.
Aproximação é assentou-se. Pode parecer muito simples, mas essa ação aqui, ela também tem um significado cultural muito forte. É um gesto que ele está demonstrando ali de, ó, eu sou um rabi, eu sou um mestre, eu entendo da lei, eu tenho uma interpretação da lei, e agora vocês vão ter uma aulinha. Vocês vão ter uma aulinha que eu vou falar umas verdades aqui para vocês. O aproximaram-se, ele é uma resposta àquela ação principal de Jesus. Então, Jesus se assenta e ele deixa com que as pessoas cheguem perto dele. No que as pessoas estão chegando perto dele, elas se aproximam para o quê? Para ouvir. Beleza, aí ele começou a ensiná-los. E, por último, nós temos o verbo dizendo. Pode parecer um pouco óbvio, mas os comentaristas que eu li, eles grifam muito esse verbo dizendo, principalmente o Carson. O Carson, ele vai falar que existe uma intencionalidade aqui também. Intencionalidade, eu não sei escrever intencionalidade, se você conhece, eu sou disléxico. Intencionalidade. Aqui, intencionalidade, ele vai significar o quê? É uma expressão. Jesus abriu a boca e começou a ensinar. É claro que ele vai abrir a boca e começar a ensinar. Tipo assim, não tem como você começar a ensinar, não tem como você fazer um discurso com a boca fechada. Mas esse abrir a boca, essa expressão, também mostra uma intencionalidade, que é não só uma intencionalidade de ensino, que é o que está mostrando aqui, mas uma intencionalidade também de ser algo, algo que fosse reverente. É uma solenidade, ó, agora eu vou começar a falar. Você vai tentar identificar agora quais são as motivações das pessoas. Tá, beleza. Então, a primeira parte aqui, isso aqui é um motivo, é uma motivação. Aqui já mostra claramente que Jesus, ele viu as multidões e ele meio que fugiu delas. Por que ele fugiu delas? Porque ele estava assustado? Porque ele não queria que muita gente chegasse perto dele? Não sei, mas ele tinha a intenção de ter um momento mais a sós com aqueles discípulos, com aquelas pessoas que realmente queriam entender e aprender alguma coisa de fato com ele, né? Ele não queria só as multidões, ele queria os discípulos, ele queria aquelas pessoas que queriam realmente aprender e tá pegando firme no trabalho com ele. Vendo as multidões indica a motivação de Jesus de subir no monte. E aqui a gente tem um segundo momento. Subir no monte. Qual a intenção de Jesus ao subir no monte? A intenção de Jesus de subir no monte, muito provavelmente, era para se retirar. E então, a intenção dele de subir no monte, essa intenção de se ficar recluso, junto com seus discípulos, de se retirar um pouquinho, abaixar um pouco os ânimos das pessoas que estavam muito interessadas nas curas, nos milagres, e passar para as pessoas um ensinamento mais profundo, que é o que estava lá no Sermão do Monte. Então você tem aquele momento ali de intimidade deles, ele se senta, a intenção de Jesus então de sentar é você então deixar que as pessoas o quê? Se aproximem. Então esse verbo aqui, assentou, e esse verbo aqui, aproximou, é uma questão de intimidade. Essa é a intenção da ação desses dois verbos, intimidade. E por fim, a intenção do começou a ensinar e do dizendo, os dois, eles vão falar a respeito de uma solenidade. O que significa isso? Que Jesus ele tinha uma intencionalidade, como está falando aqui, com ser, que era de realmente ensinar e falar alguma coisa que fosse importante. Todo mundo naquele momento talvez sabia que ia rolar alguma coisa importante. O dizendo, ele aponta para o discurso que vai começar daqui a pouquinho, né? No versículo 3, ele vai começar a falar, então, a respeito do reino. E esse era o tema principal dele, do discurso. O discurso dele era a respeito da pregação do reino. Essa primeira parte, ela nos dá tanto recurso que, olha só, a gente ainda não começou a interpretar. A gente só está observando o que foi feito aqui nessa cena. E agora a gente tem um novo modo, uma bagagem suficiente para a gente conseguir interpretar o que está acontecendo. Primeiro, mediante a observação. Agora a gente vai para o segundo passo, que é, então, da interpretação. Tá bom, então vamos voltar para o nosso textinho. Agora eu quero que vocês tentem entender
quais são os temas que estão sendo tratados aqui. E os temas aqui vai muito dizer em relação a duas coisas: a intenção do autor e a intenção dos personagens. O que o autor estava tentando falar quando ele elaborou essa frase? O autor Mateus. O que Jesus estava tentando fazer quando ele teve essas intenções? Isso vai nos direcionar à interpretação. Eu identifiquei aqui, o John Stott, alguns temas que são muito tratados. E um que é muito importante aqui, que é a respeito de quem são os discípulos. Quem são os discípulos? Quem são os discípulos? Aqui existe uma clara intenção teológica de fazer uma distinção entre dois grupos principais, que são os discípulos versus multidão. O que essa multidão estava atrás? Lembra lá do capítulo 4? Curas, não era? Expulsar demônio, curar pessoas com problemas mentais, pessoas com problemas físicos. Essas eram as motivações da multidão. A galera estava vindo de vários lugares. Mas a postura dele era sempre de fazer discípulos. Ele estava procurando por discípulos. Então, nesse momento aqui, Jesus estava procurando discípulos. O segundo tema que a gente identifica aqui é quem é Jesus. Tá? Quem é Jesus? Jesus aqui, ele está assumindo uma postura muito interessante, tanto por parte das suas ações, quanto por parte do autor, Mateus. O segundo tema que nós podemos identificar aqui é que Jesus, ele é o novo Moisés. É o novo. Aqui nós estamos diante de uma revolução que estava acontecendo, que é alguém que iria olhar para aquela mensagem que estava ali estabelecida em pedra nas tábuas, na lei, há tanto tempo, e ele ia ressignificar. É o que a gente vai ver mais para frente aqui. Voltando para o nosso texto, nós vamos agora para o último e derradeiro momento, que vai ser a aplicação. Vou olhar para a nossa interpretação. Quem são os discípulos? Eu vou perguntar para você. Você é discípulo ou multidão? E é isso que eu vou perguntar para você hoje. Você é uma pessoa que é um discípulo ou você é uma multidão? Você tem que fazer essa pergunta. Segunda aplicação que eu vejo aqui, que é tirado dessa interpretação aqui. Dessa interpretação. Segunda aplicação. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O autor coloca Jesus aqui como uma posição de mestre, de rabi, aquela pessoa que ensina. E também aquela pessoa que deixa você se aproximar. Jesus aqui é colocado como uma pessoa que você pode ter relacionamento, uma pessoa que você pode se aproximar, chegar aos pés, falar com ele, conversar. Ele é uma pessoa acessível. Algumas pessoas vão ver Jesus como um revolucionário, um esquerdista. Algumas pessoas vão ver Jesus como um estadista, direitista. Não é nada disso que Jesus vai fazer. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, e ele quer ter um relacionamento de verdade. Ele quer fazer você um discípulo. Ele quer ser o seu rabi, o seu mestre, o seu Salvador. Então, duas perguntas que nós podemos identificar aqui como aplicação. Você é um discípulo ou você é multidão? Segunda, quem é Jesus para você? Completando, esse aqui é o nosso quadro, que é a nossa interpretaçãozinha que nós fizemos hoje, beleza?